Você já realmente fez o passo a passo certo e completo para vencer a síndrome fúngica? Eu sou a nutricionista Sheila Pacheco e essa é uma sequência de lives que acontecem todos os dias às 7h59 da manhã sobre a síndrome fúngica. O tema é a série explicando a síndrome fúngica. E hoje conversarei com vocês sobre o passo a passo do tratamento. Eu sei que muitas pessoas já fizeram diversos tratamentos medicamentosos, que foi até um dos conteúdos que a gente conversou ontem. Já entraram num loop aí de medicações atrás das medicações, mas quando eu falo do passo a passo da terapia nutricional para vencer a síndrome fúngica, aí eu vejo que são poucas, se não raras, as pessoas que já realmente fizeram um tratamento profundo, completo, porque se fizeram, venceram. Por isso que eu digo que talvez você não tenha feito ainda. E se você está assistindo esse conteúdo gravado, eu vou cumprimentar as pessoas que estão aqui comigo no ao vivo e te convido a entrar ao vivo também para você poder interagir e participar, tá bem? Malta, bom dia! A Raquel Malta aqui, a Dani sempre maravilhosa. Aline, como você está? Bom dia! Gostaria de perguntar para vocês se vocês já fizeram, antes de entrar em contato aqui com o conteúdo da síndrome fúngica, de escutarem eu conversando, explicando que existe uma parte nutricional que é a base principal para se recuperar, se vocês já tinham feito algum tratamento nutricional voltado especificamente para a síndrome fúngica, vocês já tinham seguido um passo a passo, já tinham recebido orientações? Coloca aqui nos comentários que eu gostaria de saber, tá? Se você já tinha feito, se não, se já tinha passado com um nutricionista, se passou com algum médico, se recebeu essa conduta. Porque é importante a gente interagir e fazer essa troca. Até porque há pessoas que estão aí, talvez, na busca do tratamento e seguindo um caminho que não está encurtando o processo, às vezes está até postergando e pode se identificar com essa situação. Deixa eu ligar aqui a luz. Eu tô vendo que tá escuro, já entendi por que tá escuro, porque eu não liguei a luz. Bom dia, Diene. Bom dia, Claudinha. Quando a gente fala em recuperação do nosso corpo... tô vendo aqui os comentários, a maioria não. Quando a gente fala em recuperação, em restauração, antes de conversar sobre parte técnica, eu quero compartilhar com vocês um pouco de como é a instrução dos profissionais da área da saúde. De um modo geral, se você parar para analisar, os profissionais da área da saúde, assim como você que fez uma faculdade, a gente recebe um conteúdo, muitas vezes, que é congelado naquela fase, que são influenciados pelos artigos científicos daquela fase, que muitas vezes são direcionados para professores que grande parte deles não atuam na área. Então, ou atendem pouco ou raramente atenderam. Então, são mestres e doutores que estudam a parte técnica, que estudam ratinhos, que estudam dentro de laboratórios e muitas vezes não lidaram com o ser humano. Alguns casos, não estou dizendo todos. E eu tinha essa sensação durante a minha faculdade que eu olhava ali os professores e muitas vezes me faltava um pouco de inspiração, porque eu queria ver na minha frente professores que aplicavam a nutrição em sua vida, em seus pacientes, e que mostravam o resultado dessa nutrição. E essa nutrição, que eu vou falar aqui para vocês hoje sobre vencer a síndrome fúngica, tem tudo a ver com isso. Por que tem tudo a ver? Porque mostra como que a gente pode utilizar a nutrição na forma de prevenção e de tratamento. Se a gente fica só olhando ali os livros, os conteúdos técnicos, quando a pessoa já vai mal ou já está com um problema muito grave, fica um pouco distante, né? Aquele conteúdo ali que você está recebendo fica um pouco distante. Talvez você tenha essa sensação aí também dentro daquilo que você estudou, da área que você atua. Então, isso acontece em diversas áreas. Então, aquele conteúdo lá que eu recebi em 2006, que foi o ano que eu iniciei o curso, era um conteúdo muito superficial da parte prática e que muitas vezes não refletia essa nutrição que hoje a gente vivencia, que é forte, que já está enraizada, o poder dela sobre o tratamento, sobre a recuperação, sobre a restauração do corpo. E naquela época, muito se patinava aí diante das informações, até por influência de indústrias. Então, muitas indústrias influenciavam
Hoje influencia também, mas como a gente tem um excesso de informação, a gente tem acesso a esse excesso de informação, a gente consegue filtrar melhor as informações certas. E na época não se tinha. Então, se havia patrocinadores, se havia influência de algumas marcas, de alguns produtos, saía aquela informação como aquilo sendo bom. Por exemplo, um peito de peru é bom, é melhor do que isso daqui, sabe esse tipo de coisa? Essa barrinha de cereal é melhor do que isso. Então, essa influência ali na época ainda era muito presente. E o que isso quer dizer, Sheila, com relação ao passo a passo certo para tratar a síndrome fúngica? Que muitas vezes onde você passou, os locais que você recebeu informação, os profissionais que te acompanharam, eles ainda estão congelados naquela fase do passado. Primeiro porque receberam aquela informação do passado e ficaram ali no passado, não se atualizaram, isso pode acontecer. Segundo, porque às vezes não vivenciaram ou não vivenciam um estilo de vida saudável, diferente, com nutrição, e não tem como transmitir isso para você. E aí o que resta para um profissional da área da saúde que vai direcionar um acompanhamento se essa pessoa não tem saúde, se essa pessoa não cuida de si, se essa pessoa não conhece os alimentos, não conhece a nutrição? Resta muitas vezes o quê? Medicação e informações congeladas, que são as informações, como eu disse, do passado. Então, por isso que o passo a passo para vencer a síndrome fúngica, você não consegue encontrar facilmente em qualquer lugar. Não é qualquer profissional, qualquer médico, ou até mesmo profissionais da área da saúde de um modo geral, se você vai um especialista de alguma parte do seu corpo que está te incomodando, esse profissional ele não vai ter essa bagagem, porque ele não sabe, tá, gente? Muitas vezes ele não sabe, tá? Eu não tô querendo criticar aqui de uma forma porque o profissional não sabe, você, Sheila, então quer dizer que você sabe tudo. Não, gente, eu tô falando que eu, lá no passado, entrei em contato com esse conteúdo de síndrome fúngica e passei pela dor e por isso eu me aprofundei mais e mais e mais. Não quer dizer que lá nos 4 anos que eu estudei, que eu fiz a faculdade, assim como grande parte dos profissionais, no passo a passo tradicional do ensino, eu já saberia essa informação. Pelo contrário, não saberia. Não saberia. É porque eu resgatei uma informação que eu havia recebido num congresso em 2008 e aí em 2017, quando eu passei pela dor, eureka, eu lembrei desse passo a passo e diante aí de tudo aquilo que eu aplicava em consultório, que eu via as pessoas que eu estava tratando, tudo que eu havia feito pelos outros, eu percebia que não tinha feito isso por mim e tinha deixado isso de lado, tá certo? Então, quando a gente pensa em passo a passo de tratamento da síndrome fúngica, é importante ver todo esse cenário, sabe, gente? Porque às vezes vocês ficam com um peso em cima de vocês em achar que a culpa é de vocês, de não ter feito o tratamento certo, de estar com esse problema persistente, ou estar começando a ter um problema, de estar sentindo aí sinais e sintomas, e de ter recebido a conduta errada, e muitas vezes não tinha ali a carta na manga, o profissional não tinha essa carta na manga para dar a recomendação certa, tá? E agora a gente vai falar sobre o passo a passo do tratamento da síndrome fúngica, porque eu quero saber se você que está aqui, que está entrando em contato com esse conteúdo, talvez hoje pela primeira vez, ou quem já entrou em contato aqui e está se aprofundando ainda mais, se faz sentido para vocês essa fase aí, esse passo a passo de tratamento, tá bem? Deixa eu ler aqui os comentários para eu entender se está fazendo sentido o que eu estou falando para vocês. A Dani colocou aqui que já tinha feito vários tratamentos através de medicamentos, nenhum médico falou sobre nutrição. A maioria é isso mesmo, tá, gente? Até mesmo se você procurar conteúdos no YouTube, um exemplo, tá? Aleatório, vídeos. Se você pega profissionais da área, são poucos os profissionais, os médicos, que eles vão entrar com abordagem nutricional, tá? Essa semana eu estava vendo um vídeo de uma infectologista, de uns conteúdos direcionados para tratamento de fungos, de bactérias. Eu falei, deixa eu ver o ponto de vista dessa infectologista sobre o papel da nutrição. Em nenhum momento dos vídeos, eu assisti mais de um, tá? Em nenhum momento foi citado nutrição. Só foi citado o protocolo medicamentoso. Porque tem que acompanhar com o profissional X e com o profissional Y, os médicos assim.
e fazer o tratamento medicamentoso esse. Em nenhum momento, gente, dos vídeos foi citado terapia nutricional, alimentação. E como eu falei para vocês do reforço do batalhão, que ontem a gente conversou sobre imunidade, quem não conseguiu assistir o vídeo de ontem está no IGTV, tá? A recuperação da imunidade. Como que você recupera um batalhão? Como que você reforça um batalhão só colocando medicação? Isso não faz sentido, tá? E mesmo assim, 2021, você pega ali vídeos e vai vendo conteúdos de infectos, de profissionais que são especializados, tá? Tem um conteúdo aí profundo sobre uma área e mesmo assim não cita, tá, gente? Não cita em nenhum momento o papel do alimento ali na vida do ser humano, na sua recuperação e também na sua prevenção. Porque o que faz hoje eu ter o controle do supercrescimento de fungos, porque o fungo é natural do meio, ele está aqui em qualquer lugar, né? Eu ia falar sobre a mesa, mas está em qualquer lugar do ambiente, na real. O que faz uma pessoa desenvolver um quadro e outra não, é o batalhão, tá? É o fortalecimento desse batalhão aqui que vive dentro de nós e a gente tem que cuidar muito bem dele, né? Claro que cada pessoa passou pela sua jornada de vida, ele entrou em contato aí com alimentos e com medicações diferentes ao longo da sua vida, tá? E isso é levado em consideração. Cada pessoa tem o seu DNA, mas toda pessoa tem a capacidade de se recuperar de síndrome fúngica. O que a pessoa não tem a capacidade de se recuperar é quando a pessoa está muito adoecida, hospitalizada, numa UTI e pega uma infecção fúngica. Nesses quadros, como por exemplo de superfungo, a chance é pequena, tá? A chance é pequena. Com o sistema imunológico imunodeprimido aí, tô falando em caso grave, tá? Mas aqui, pensando nas doenças que são mais frequentes ou nos sinais e sintomas que muitas vezes não são nem considerados doenças, que é o corpo mandando uma mensagenzinha, falando, olha, tem uma coisa de errado, cuida disso, essa candidíase, essa coceira na pele, essa acne, essa micose, esse estufamento, essa má digestão, essa dor de cabeça. São os sinais, a mensagem que o corpo está enviando, uma sinalização boa para que seja feito algo diferente e que é possível de ser executado o tratamento para isso, tá, gente? Não é algo de outro mundo, porém exige que tenha um conhecimento do passo a passo, que é o que eu vou conversar aqui um pouco com vocês hoje, tá certo? Para que vocês entendam um pouco desse processo. Então, começando, quando a gente pensa no passo a passo de recuperação da síndrome fúngica, a gente tem que pensar que a recuperação, a restauração do nosso corpo exige a terapia nutricional, porque o corpo ele precisa de uma pausa. Sheila, mas o que é essa pausa? Peraí que eu vou explicar. Deixa eu hidratar aqui minha garganta. Isso aqui é um matcha. O que é essa recuperação? Essa pausa? É como se eu deixasse o meu corpo mais livre, com acesso a alimentos, que ele tenha uma facilidade maior de quebrar, digerir os alimentos e aproveitar mais rapidamente os nutrientes para se fortalecer. Então, durante essa fase de recuperação, de restauração, além de eu colocar nutrientes que ajudam as nossas células do nosso... O que é a célula? Só para não ficar uma coisa muito viagem. Células é como se fossem os pedacinhos do nosso corpo que a gente troca todos os dias, tá? Então, se a gente passa na nossa pele, sabe quando a gente esfrega e sai ali os pedacinhos? Às vezes a gente tá trocando de pele que tá queimado, então aquilo ali são células. E do lado de dentro acontece a mesma coisa. Então, do lado de dentro tem essa troca. E olha que coisa maravilhosa, gente. Essa troca acontece aí dentro de alguns dias. Não demora 1 ano para trocar. Não vai demorar 2 anos para trocar. Não, são dias, são semanas. Então, tem muitas pessoas que perguntam assim, Sheila, em quanto tempo eu me recupero? Quanto tempo eu me sinto melhor? A partir do momento que você começa, você já inicia um processo de recuperação. Tá? Você já inicia a partir do primeiro dia que você começa. Então, essas células, começando por essa parte, essa troca, ela precisa de nutrientes. E essa pausa que eu dou para o meu corpo, quando eu envio esse pool de nutrientes,
ele vai lá e consegue aproveitar de maneira mais rápida. Por isso que em alguns momentos pode ser necessário algum tipo de suplemento para dar um pull de recuperação, tá? Como muitas vezes vocês escutam falando aqui da glutamina, como outros momentos eu falo de aminoácidos, como em alguns casos, por exemplo, algumas pessoas citam aí a questão da candidíase vulvovaginal, quase não saiu, hein, gente? Da candidíase vulvovaginal, que eu cito a questão do óleo de coco, mas não é um alimento isolado. Quando está ali no passo a passo, não é um alimento isolado que vai fazer total recuperação e restauração. Porque para essas células aqui ficarem em ordem e elas ficarem do jeito que irão aproveitar os nutrientes, os minerais que dão energia, que dão vitalidade para o nosso corpo, precisa de um conjunto. É um conjunto de nutrientes. Por isso que a comida é a base. Então, se a comida não está se encaixando ali no processo, então a comida que eu digo é de acordo com onde você mora, com o solo aí da sua região, tá? Então, a comida é aquilo que você tem disponível. Então, dependendo da região que você mora, tem alimentos diferentes do que aqui onde eu moro, tá? Então, respeite aí a região que você está. E claro que, gente, com a questão de distribuição, há vários alimentos em vários lugares do Brasil muito semelhantes. Mas eu tô falando a questão aí sazonal, que às vezes pode ter, por exemplo, como ontem eu citei, eu tenho vontade de, por exemplo, consumir a siriguela que não tem aqui no Sudeste, né, no Sul, e lá na sua região pode ter, assim por diante, tá? São esses detalhes. Então, a recuperação e a restauração exige esse manejo de deixar o corpo de férias. E às vezes, durante esse processo, durante esse ciclo inicial das férias para o seu corpo, para você receber a terapia nutricional, você pode deixar o seu corpo no momento de, às vezes eu faço, às vezes eu não faço. Eu já abro exceções aqui nesse começo e eu não sigo esse passo a passo. Sheila, então quer dizer que eu tenho que deixar de comer coisas que eu gosto para eu ter resultado, para eu vencer a síndrome fúngica? Não, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que nesse início você precisa ter um entendimento dos alimentos que vão recuperar, restaurar, favorecer o processo. E se você colocar alimentos que dificultam esse processo, você vai postergando a sua cura, que é o que acontece às vezes com final de semana e com feriados. Então, se a gente soma finais de semana e feriados, dá quase metade do ano. E aí, se eu já no começo, que são aí semanas iniciais, são 3 semanas que eu tenho que me dedicar para essas férias do corpo, se nessa semana eu já abro exceções, né, final de semana e feriado, como eu disse, colocando alimentos que podem prejudicar essa barreira, vou dar um exemplo aqui para vocês, o amendoim, as oleaginosas. Então, eu vou lá, vou comer um bolo que tem esses alimentos. Eu vou lá, vou comer uma sobremesa que às vezes eu nem percebi, eu saí para comer, eu tô num restaurante e eu peço alguma coisa que tem isso. Ou eu tô na casa de alguém e falo, mas é só um pedacinho. Mas nessa fase de recuperação, de restauração, o corpo tá de férias. É nessa fase, tá? Tá de férias. Então precisa deixar ele ali no momento de, deixa ele na pausa. Deixa ele livre para poder fazer a digestão dos alimentos que são mais fáceis, para ele poder absorver e para essas células que a gente troca do lado de dentro e do lado de fora se recuperarem mais rápido. E por que isso faz vencer a síndrome fúngica? Porque você aproveita mais os nutrientes, fortalece o seu batalhão e aí o seu batalhão não deixa os fungos aí se proliferarem, crescerem, aumentarem cada vez mais e fortalecer o biofilme. Quando eu falo biofilme para vocês, é claro, vocês sabem o que é um biofilme gerado por um fungo? Como isso é visualizado no nosso corpo? Se vocês não souberem, eu explico aqui, tá bem? Então, assim, esse processo é o processo inicial que eu vejo que há falhas de pessoas que não estão aplicando o passo a passo, que não estão no método. Então, aí, às vezes, você que está aí desacreditada ou está num começo aí de síndrome fúngica e acha que está indo para a direção certa e está nessa fase, assim, de vai e não vai, alguns dias da semana faz, mas não sabe quanto tempo tem que comer o alimento, quanto tempo não tem que comer, a questão da repetição, tá? E isso pode atrapalhar o seu processo. Vou dar um outro exemplo aqui para vocês. Esses exemplos estão fazendo sentido? Coloquem aqui também que eu quero saber se para vocês está fazendo sentido. Ovo.
Ovo é um alimento nutricionalmente adequado, tem várias vitaminas ali do lado de dentro da gema, tem as vitaminas A, vitamina D também tem um pouquinho, a vitamina E, então são as vitaminas gordurosas, e do lado de fora a parte branca tem ali a albumina. E esse ovo, para ser digerido pelo nosso corpo, o nosso corpo ele precisa estar forte para conseguir digerir. Porque, gente, não basta eu mandar um alimento que tem bastante nutriente se o meu corpo ele não tá legal, se ele não tem a capacidade de fazer a digestão daquilo. Tá dando para entender? Meu corpo está enfraquecido. Se eu vou lá e coloco um alimento que ele vai ter um trabalhão e eu digerir, quando eu cito isso para vocês, não é só quebrar, porque quando a gente fala em digestão, fica parecendo que é só a parte da mastigação. Aqui eu mastigo, engulo, quebrou, tá tudo certo, vai sair lá nas fezes no final. Não, o corpo ele tem um trabalhão, tá? É um trabalhão para tipo pegar ali, ó, do ovo, pegar ali a partezinha do ovo e absorver. O que eu tô querendo dizer não é que você não possa comer um ovo, não é isso, tá? Quem tem ali, o corpo aceita bem o ovo, tem uma boa relação com ele, pode comer o ovo. A questão está na frequência e na repetição desse consumo do ovo. Que muitas vezes a pessoa, antes de tratar a síndrome fúngica, antes de perceber esses sinais e sintomas da síndrome fúngica, às vezes está fazendo um outro tratamento para ganho de massa magra, para emagrecer, e aí começa a comer muito ovo. Eu já vi, gente, pessoas, e assim, eu tava até numa mesa, a gente foi jantar aqui no Rio de Janeiro um tempo atrás, e aí tava uma colega nossa comentando da última dieta dela. E durante esses jantares, raramente eu converso sobre trabalho. Então eu só fico escutando os outros falarem aí sobre os seus tratamentos e tudo mais. E essa colega começou a comentar da dieta do ovo que ela tava fazendo. E a dieta do ovo dela, que o nutricionista... E, gente, essa pessoa, ela tem um conhecimento, tá? Ela não é, lógico, da área da saúde, mas é uma pessoa bem informada. E mesmo assim, tava fazendo uma dieta do ovo, tá? Ela tava recebendo essa dieta aí do ovo. E ela comia de ovo o dia inteiro, tá? Seja o ovo pasteurizado, que é aquele de caixinha, ou o ovo tradicional, só ia mudando as formas de consumir o ovo. E aí, o que isso pode ocasionar com o sistema imunológico enfraquecido? O corpo começa a criar uma intolerância a esse alimento, uma resistência a esse alimento. Ele não consegue digerir bem esse alimento, ele não consegue aproveitar bem esse nutriente. E a pessoa gera uma intolerância a esse alimento e, ao invés do alimento ser nutritivo e ajudar no processo de recuperação, piora. Porque o corpo ele vai começar a ver aquele alimento como um vilão. Por que ele vê como um vilão? Porque tá comendo demais há muito tempo. E o demais, gente, eu não tô falando 4 vezes na semana, tá? Tô falando demais 2, 3 vezes por dia, às vezes 7 vezes na semana. Ah, Sheila, mas eu não como tudo isso. Tá, mas se você está num processo de recuperação e se você consome todos os dias, 7 vezes na semana, para você que está aí querendo vencer a síndrome fúngica, isso pode atrapalhar o seu processo, tá? E quem tá lá no método, eu explico certinho como que tem que ser feito, tá? Porque pode sim comer, mas tem que tomar cuidado aí com essa questão aí da resistência, para não gerar, da resistência que eu digo do corpo, não aceitar muito bem esse alimento, de tanto a pessoa persistir no consumo, tá? A mesma coisa acontece com trigo, tá? O trigo, ele acabou se tornando um vilão, claro que tem aí diversas informações, né, sobre o trigo, mas também, gente, pela questão da frequência da repetição. Eu tenho um amigo que, inclusive, eu estava conversando com ele essa semana, ele come produtos de trigo 3 vezes no dia, tá? 3 vezes no dia, isso é o normal. Isso sim atrapalha não só a questão da saúde da pessoa em si, mas um processo de recuperação. Tá? Então, colocar um alimento muitas vezes repetidamente, sim, atrapalha o processo. São todos os alimentos, ela quer dizer que verdura e legume também? Não, gente, não são todos. São alimentos que têm um potencial de causar um dano ali na barreira do intestino, tá? Quando a gente pensa nos nossos intestinos, o intestino delgado, que é onde pode ter o supercrescimento do fungo, esse acúmulo do fungo forma o biofilme que eu disse para vocês, que é como se fosse uma camadinha branca, tá? Que a resistência ali do fungo, ele vai formando essa camada branca. E associado a isso, pode gerar um processo inflamatório, que é como se fosse uns machucadinhos no intestino.
E aí junta isso com alimentos que o corpo não tem a capacidade de fazer uma boa digestão naquele momento, naquela fase de recuperação, aí o vencer não vem. E aí fica ali, eu tô fazendo certo, eu usei a medicação que o médico passou, mas o problema voltou. Mas eu continuo tendo problema. Veio mais de uma vez. E aí com isso veio também ganho de peso. Ou com isso eu comecei a perder massa magra. Ou com isso a minha pele piorou. Começa a ter outros sinais e sintomas porque o corpo está ficando desnutrido mesmo sendo alimentado. Então começa uma superalimentação com desnutrição. Então que é a pessoa que está comendo, mas não está conseguindo aproveitar ali os nutrientes. Então, o passo a passo certo de recuperar, de restaurar o corpo e depois vem a fase de manutenção ali das manobras nutricionais, da fase futura, leva em consideração todo o corpo, tá? Boca, gastrointestinal, que é esse caninho aqui, ó, que vai até a região da barriga, aí o intestino, a pele, cabelo, unha. Recuperação, gente, não é recuperação da parte do corpo ali isolada, não. Tá doendo a vagina, vai recuperar o corpo todo, porque para curar a região da vagina tem que curar outras partes do corpo. Tá doendo o couro cabeludo, a mesma coisa, tá bem? Então a nutrição é o único caminho para fazer isso. Você não consegue fazer essa recuperação, essa restauração com uma medicação. Você pode até tomar a medicação e ela te trazer benefícios, dependendo do caso. Mas se você não colocar a nutrição certa, começa o quê? A patinar. E aí fica lá aquela história do pato, que eu contei pra vocês aqui, que eu me senti assim. Então, usa o corticoide. Mas peraí, a minha alimentação aqui não tá dando certo. Tá? Então, a alimentação tá batendo com o tratamento. E aí, o vencer não vem, tá? Deixa eu ver aqui. Bom, aí tem a Helenice está perguntando aqui sobre jejum. Sempre essas práticas aí pontuais, que muitas vezes estão sendo faladas no momento, alguma coisa que foi resgatada do passado, sempre é igual moda, gente. Sempre vem do passado. Então, aquela moda que a gente está usando hoje veio de algum lugar da alimentação, a mesma coisa. O que é o jejum? O jejum não é ficar sem comer porque lá os nossos ancestrais não tinham acesso ao alimento? É isso, certo? Então, o jejum basicamente é isso. É uma herança dos nossos ancestrais que em algumas situações de escassez ficava sem um alimento e depois tinha janela de alimentação porque achava os alimentos para poder comer. Basicamente é isso. É que agora é colocado o horário, né? Porque você tem acesso ao alimento, você fica ali olhando o alimento, te dá fome, te dá vontade, assim por diante. Então, não é igual o que acontece com os ancestrais. Se o jejum te faz bem, você se sente bem fazendo 2, 3 vezes por semana, não vejo problema nenhum em fazer jejum. Agora, para um processo de recuperação e de restauração, fazer jejum demais, a pessoa que está fazendo todos os dias, ou às vezes está fazendo jejum de mais de 24 horas, e vai lá e tem picos depois de compulsão, então no momento que tem a janela da alimentação, tem a necessidade de comer coisas que não vão favorecer o processo, não faz o menor sentido, tá? Então tem que saber quais são os alimentos que vão recuperar e o seu corpo vai restaurar, assim como eu disse que o amendoim não favorece, assim como eu disse que o excesso do ovo não faz bem, assim como vocês já devem ter escutado eu falando aqui da questão do estímulo da histamina, ocasionado pelo excesso de limão, então a água com limão todos os dias, repetidamente, tá? Até pela questão ali de não utilizar também o limão diferente, né? Sempre o Tahiti, a mesma coisa. Então, esses detalhes nutricionais não são difíceis de serem aplicados, é ao alcance de todos, mas exige que seja feito a terapia nutricional, tá? Então, a terapia de recuperação e de restauração. Então, uma pessoa que está hospitalizada, ela está recebendo uma terapia nutricional para se recuperar. Claro que depende do hospital, né? Porque tem hospital que às vezes a terapia nutricional ali é para deixar a pessoa mais acamada, que eu já presenciei alimentações de hospital que davam uma palpitação. Mas de um modo geral, é esse o objetivo ali da alimentação que está dentro do hospital. O nome é
Terapia nutricional. Às vezes os profissionais colocam dieta. Ah, ele vai receber a dieta pastosa, a dieta líquida. Mas o certo é terapia nutricional, tá? A dieta é alimentação de base. É aquilo que a pessoa come normalmente na vida dela. Então, a dieta da maioria dos brasileiros é o arroz e o feijão. Que a maioria dos brasileiros consome arroz e feijão todos os dias. Então, isso é dieta, tá? Aquilo que eu faço para recuperar, para restaurar, é terapia nutricional. E aí depois vem a dieta, que é a dieta cíclica. Você me escutou eu falar dieta em ciclos, a dieta cíclica. Aí você vai fazer as manobras nutricionais. Quem tá no método vai receber essa parte aí em breve. Isso aí vem da parte da dieta depois do ciclo, tá bem? Então, gente, essa parte da recuperação e da restauração ficou claro para vocês? O tema hoje, para quem está entrando aqui agora, é sobre o passo a passo. Se você já fez o passo a passo certo para recuperar e se restaurar, aí para vencer a síndrome fúngica. Se você, quando passou com outros profissionais, você recebeu essa conduta, você saiu com essa orientação. Eu não saí, tá, gente? Apesar de, Sheila, mas você é nutricionista, você já deveria saber, mas eu era paciente, tá? Quando a gente fica doente, nós nos tornamos pacientes, né? Eu trato a outra pessoa, mas eu estou ali recebendo um tratamento. Então, eu tenho que ser orientada da mesma forma que uma pessoa comum, tá? Que não é da área da saúde. Então, o certo é, eu estou ali com um problema fúngico e eu vou buscar a ajuda de um profissional, eu tenho que sair também com a orientação de cuidar da parte nutricional, tá? Caso contrário, o problema tem grandes chances, tá? Eu não vou falar 100% porque não existe o 100% para quase nada na nossa vida, mas a grande chance do problema voltar e voltar com força é muito, muito grande. Inclusive até por essa questão aí do biofilme, tá, gente? O biofilme é a camada branca que o fungo vai criando, que é muito difícil das medicações, eu tô fazendo assim porque eu tô lembrando do raspar a língua. É muito difícil as medicações ultrapassarem essa camada, tá? Então, passar dessa camada. Então, a medicação fica ali na tentativa para combater, mas o fungo consegue criar esse biofilme. Isso nos intestinos, isso no intestino e também na região aí vulvovaginal, que são as principais queixas. E aí fica ali persistindo numa medicação, muitas vezes, que não consegue quebrar esse biofilme. Isso é uma das principais batalhas aí dos antifúngicos. Por isso que acaba não sendo bom, né, usar repetidamente, porque não vai agir, não vai ter resultado. E aí, Sheila, o que a gente faz com essa questão do biofilme? E aí, gente, o que a gente faz? É a nutrição que age ali, tá? É a nutrição que tem o poder de enfraquecer esse biofilme, são suplementos, tá? Então, a Cia aqui comentou a questão do óleo de orégano, é uma das frentes, tá? Além da base, que é o alimento certo para não enfraquecer o corpo e não deixar esse biofilme ficar mais fortalecido, tá? Porque não adianta nada eu ir lá investir num suplemento, colocar isso na rotina e o alimento estar errado na fase de terapia nutricional, porque eu estou dando a chance do fungo se fortalecer, tá bem? A Lisandra colocou aqui sobre a questão do estômago. Esse biofilme, ele pode estar presente em diversas partes do corpo, tá? É que eu não tenho como falar isso com precisão, porque precisaria, lógico, de exames. Mas quando há um quadro resistente de síndrome fúngica, então uma pessoa que tem um quadro persistente, isso sinaliza que há esse biofilme, tá? Esse biofilme precisa ser quebrado. E aí, dentro do passo a passo que eu ensino a vocês, o objetivo é esse, tá? Sheila, mas o meu nível, eu não tô com tantas alterações, assim, de saúde. Eu tenho sinais e sintomas, mas eu não tô com tantas, assim. Essa é o melhor momento, até congelei aqui. É o melhor momento, gente. A gente não está ali totalmente na dor. É claro que quem tá na dor tem que fazer o tratamento, estamos aí juntos. A gente não sabia essa informação, por isso que a gente entrou na dor e chegou até esse ponto. Mas quem está com os primeiros sinais e sintomas, quem está ali no início do processo de síndrome fúngica, já tem que começar a fazer o tratamento. Não vai esperar estar ali no ápice, né? Na avalanche. Porque se continuar, vai acontecer. Pode parecer, eu sei disso, mas é porque, gente, às vezes
a gente para pra pensar assim, é coisa de um ano. Não, quando a gente olha o cenário, num piscar de olhos já passaram-se 5 anos, 10 anos. Quando eu lembro o quadro de micose, que eu tinha persistente, tá? Micose que aparecia e que já era sinalização de síndrome fúngica, tá? Um enfraquecimento do sistema imunológico. Na época eu não fazia link porque eu não estava prestando atenção em mim. Eu não estava dando atenção àqueles sinais e sintomas. Não era a minha prioridade. E aí o não ser a minha prioridade, que é a coisa mais louca da face da Terra, porque com a maturidade, gente, vem várias coisas, né? Então hoje a maturidade que eu tenho, né, não se compara ali ao passado, que eu não conseguia enxergar isso. Eu não conseguia ver que esse cenário já vinha se arrastando há anos, tá? E não era uma coisa que gerava dor, não gerava dor, gerava um incômodo, uma questão estética, tá? Mas é isso que eu quero mostrar para vocês. Se no seu caso ainda não está gerando dor, é só um incômodo estético, alguma coisa do tipo, trata nesse momento, tá? Claro que se chegou na dor, tem que tratar também, o tratamento vai ser da mesma forma. Mas quanto antes você tem esse despertar para iniciar, melhor os frutos, tá? Melhor os frutos que eu digo, você consegue aí estabelecer o seu corpo, o seu equilíbrio, a sua saúde, para você poder ter o máximo aí de energia, de vitalidade para você viver. Porque a gente não consegue evoluir na face da Terra se a gente não está no nosso nível máximo, no nosso ápice de energia. A gente não consegue ser o melhor no nosso trabalho ou até mesmo trocar de trabalho, porque você está infeliz no trabalho, numa situação, numa repetição, num loop, no piloto automático, porque está doente, porque está com sinais e sintomas, porque sinal e sintoma já é um caminho para a doença, né? Já é um despertar de doença. Não consegue agir naquela situação, porque isso mexe com o eixo intestino-cérebro também, porque ali tem a questão do crescimento fúngico que vai mexer também com as suas atitudes. E aí você não consegue despertar para ter uma vida melhor, tá? Porque fica ali no loop do problema, né? Do persistir numa rotina alimentar, no hábito que não está recuperando, não está restaurando, que é o processo que eu falo para vocês de recuperação e de restauração, tá? A Lau colocou, no método é pedido algum exame clínico? Não, no método eu não solicito nenhum exame clínico, mas eu oriento, indico o que você precisa fazer se houver necessidade. Gente, entenda uma coisa, eu vou reforçar isso aqui porque é uma pergunta muito persistente e que já tem bastante vídeo no IGTV, mas é legal sempre a gente conversar sobre isso, é muito proveitoso. Quando você faz o exame que já mostra doença, isso já está instalado no seu corpo há bastante tempo. E o seu corpo tá te mandando mensagem, tá te avisando que tem alguma coisa de errado acontecendo. Não espera o papel. Claro que o exame tem a sua importância, a tua relevância, mas não espera o papel para você tomar uma atitude. Tá? Não espera um papel ali para mostrar que realmente você tá muito mal. Aqui, os seus exames. Porque o que eu tô querendo dizer com isso? Quando uma pessoa relata para mim o que ela come, as suas escolhas ou seu estilo de vida, eu já consigo ter uma noção dos resultados dos exames dessa pessoa. Se ela me conta a vida do pai e da mãe dela, se ela convive com esse pai e mãe, ou se ela repete hábitos do pai e da mãe dela e o pai e a mãe dela têm certas doenças, eu já consigo prever, já é preditivo ali o que vai acontecer com essa pessoa. Eu não preciso esperar um papel para mostrar para você que o caminho tá errado. O que é melhor? Eu esperar vir a doença ali, uma comprovação, ou eu me tratar, me restaurar antes da doença ser estabelecida? Vou dar um exemplo aqui para vocês. Quando uma pessoa desenvolve um câncer no estômago, nossa, Sheila, que profundo, mas é porque isso vai fazer link aqui. Sabe o que muitas vezes começa esse problema? É uma bactériazinha chamada H. pylori, que ela age normal no nosso corpo, mas ela vai passear lá no estômago. E sabe qual é a linha de frente do tratamento da H. pylori? É a nutrição? Não, é antibiótico. E a pessoa vai lá no gastro, doutor, eu tô com uma dor no estômago. Vamos lá, vamos fazer exame, vamos fazer endoscopia, vamos fazer isso. Você tem H. pylori, vamos tratar. Medicação aí, 15 dias de antibiótico, não melhorou. Vamos colocar mais tempo para tratar essa bactéria. É falado de nutrição em algum momento? Não, não é falado.
Então, você continua lá tomando o teu antibiótico, continua com as mesmas escolhas, sem recuperar ali a sua nutrição. E aí, depois de alguns anos, tá? Então, há 4, 5 anos, aí o que pode acontecer? O câncer no estômago. Então, o que eu quero mostrar aqui para vocês, não é que isso vai acontecer exatamente, esse perfil de doença com você, e o que isso... Ah, Sheila, mas aqui você tá falando de síndrome fúngica, o que isso tem link? É que, gente, uma bola de neve puxa a outra. Puxa a outra. Um quadro fúngico persistente que você não trata, uma síndrome, que é um conjunto de sinais e sintomas que você já sente, que você está ali postergando para iniciar o tratamento, pode se transformar numa bola de neve. O exame tem sua importância. Se você nunca não faz os exames ginecológicos uma vez por ano, tem que fazer, tem que ir, tem que acompanhar. Mas a parte nutricional não vai depender do exame. A parte nutricional para você começar não depende totalmente do exame. O que eu falo muito para as pessoas que estão lá no método, que estão em tratamento, é o seguinte: chega no módulo futuro, tem um módulo que eu coloco todos os exames bioquímicos separado por partes do corpo. Então, para ficar fácil quando a pessoa for num profissional, ela entender quais são os exames solicitados, tá? Então, o que eu falo é, depois do método, eu sugiro sim que a pessoa faça exames para entender o ápice da recuperação e para poder fazer a lapidação. Porque, gente, se eu tô lá fazendo tudo errado, não sei o caminho, a direção tá errada, a chance, claro, que o exame vai dar ruim é muito alta. É igual você pegar um colega teu que tá sobrepeso e tá comendo aí um montão de alimentos não saudáveis. Eu preciso do exame para saber que a insulina dessa pessoa vai dar alta, que o triglicérides dessa pessoa vai dar alto, que a chance dessa pessoa ter uma homocisteína, um ácido úrico alto é grande. Eu não preciso do exame para saber isso. Só olhar o que ela está fazendo, eu já vou ter algumas informações. Agora, se essa pessoa estava fazendo isso, melhorou, tá bem, e agora eu faço o exame para lapidar, para entender diante daquela nutrição o que deu certo e o que tá faltando pra gente fazer uma lapidação, faz muito mais sentido. Vocês conseguem entender? Faz muito mais sentido. O exame tem o seu valor, tem a sua importância, tem a sua relevância, mas não adianta eu ficar só fazendo exames atrás de exames. Se você já fez vários exames e quer fazer mais exames, às vezes a raiz ali do que precisa ser feito, você tá deixando de lado a causa dessas alterações desses exames, tá bem? Eu quis me aprofundar nessa parte de exames porque eu gosto bastante de exames, eu gosto bastante de várias frentes de tratamento, tá, gente? Mas o que eu vejo pela minha experiência clínica é que a maioria não está utilizando as informações dos exames passados ou não está colocando em prática o que já poderia ter sido feito sem até mesmo fazer exames, tá? E aí fica esperando um CID ruim, que é o diagnóstico ali, um CID ruim para poder agir, tá? Oi, Cecília, bom dia! A Giselma aqui tá falando que tá com infecção urinária. Gente, sempre quando vocês estiverem com sinal e sintoma de que está acontecendo alguma coisa no seu corpo, tá aparecendo alguma coisa, primeira coisa que tem que parar pra pensar, o que eu fiz? O que eu fiz ali dentro daquela semana que pode ter despertado isso? Esse é o primeiro ponto, tá? Ah, Sheila, eu não fiz nada de... Tá tudo perfeito. Aí é uma coisa. Agora, se foi relação sexual, se foi má hidratação, se foi a questão de roupa de cama, tem que pensar em todas essas frentes, tá? Porque a nutrição, ela é poderosa, associado com escolhas poderosas, tá? Então, a gente precisa visualizar tudo isso. Aí, a Cristina colocou aqui: me tratei por muito tempo de cansaço, urticária, intestino preso com medicações e no ano de 2019 fui diagnosticada com Hashimoto. É isso mesmo, Cristina. Normalmente esses diagnósticos vêm em 5 anos, o diagnóstico de uma doença autoimune, que era quando veio o meu despertar, eu falei assim, mais um pouco eu desenvolveria uma doença autoimune. Eu tava ali eu tava em cima do muro, E às vezes a gente consegue
sair do lado errado do muro, às vezes não. No seu caso, você desenvolveu o Hashimoto, mas o lado bom disso é que você tem todo um despertar para não desenvolver outras doenças autoimunes. Porque o seu sistema imunológico, urticária, aqui por exemplo, que é um problema um pouco semelhante ao que eu tinha, que é o eczema, a desidrose, que é uma dermatite que coça, que dói muito, que incha as mãos, é um forte gatilho aí que o sistema imunológico está bem descompensado e que há sinalização de crescimento fúngico, tá? Isso é um forte indício de crescimento fúngico. Intestino preso é outro, tá certo? E aí, às vezes, vem o despertar aí de uma doença autoimune. Então, assim, gente, quando pensamos em tratamento, em terapia nutricional, em passo a passo, o que eu quero que vocês saiam aqui desse conteúdo, desse explicando a síndrome fúngica de hoje, é que muitas vezes aquela informação que a gente tem, que a gente vai buscando na internet, que a gente recebe uma orientação, se eu não recebo a informação completa, o jeito certinho de fazer, associado com o que, eu fico ali no modo pato, eu fico na tentativa de fazer e não colho frutos. Então, nessa tentativa de fazer dar certo, colocando várias informações em prática, sem um começo, meio e fim, é um começo, meio e fim, pode te levar a um tratamento sem sucesso, tá? E lembra também da sua história. Então, um tratamento para ter sucesso, eu tenho que levar em consideração há quanto tempo eu estou com um problema e há quanto tempo eu estou no tratamento. Então, Sheila, eu estou no tratamento há uma semana, estou me sentindo bem, estou ótima, melhorei. Mas ainda tem isso aqui que está me incomodando. Vai melhorar, porque lembra, há quanto tempo você estava com outras condutas, com outras escolhas, com outro estilo de vida. Então, tem 30, tem 40 anos, achei mais da metade da minha vida eu vinha fazendo escolhas aí que não favoreciam esse quadro. Então, em uma semana, o teu corpo já melhorou muita coisa, mas dá um tempo para ele, tá de férias, tá se recuperando, tá? Tá se recuperando, você vai colher os frutos disso, mas você precisa respeitar todo o ciclo passado, todas as suas escolhas do passado ou todas as medicações que você entrou em contato. Então, aquelas medicações do passado, elas tiveram efeitos colaterais, que hoje o teu corpo tá ali no processo de recuperação quando você tá dentro do passo a passo, tá bem? Deixa eu ver aqui. Fabiola, Sheila, responde minha mensagem, por favor. Acho, Fabiola, sua mensagem ficou lá em cima. Se você puder mandar de novo, eu respondo, tá? Gente, as mensagens aqui, quando você tá na live, o negócio vai indo, tá? Então, nem sempre eu consigo ver. Cheiro de mofo também pode ser um gatilho. O cheiro do mofo não é só o cheiro do mofo é fungo, tá? Então, você tá ali, tem mofo, tem fungo, você tá respirando fungo. Sempre, gente, se forem encostar em qualquer lugar que tem mofo, tem que botar máscara, botar luva, tá? Não entre em contato. Isso, alimento também, tá bom? Alimento também. Não colocar máscara, colocar luva, mas o alimento você joga fora. Cecília tá perguntando sobre ardência nas narinas. Olha, se você tem um quadro de rinite, de sinusite, pode ser uma consequência, tá, Cecília? A Tani perguntou sobre o e-book. Quem não tem tempo para fazer curso online. Tani, primeiro que não é um curso online, é um método que vai transformar a sua visão sobre aquilo que você come ao longo da sua vida. Você vai vencer a síndrome fúngica e você vai carregar isso pro resto da sua vida. E se você decidir ter filhos ou se você tem filhos, você vai refletir isso nos seus filhos. As pessoas que estão à sua volta, que querem aprender com você, também aprenderão. Então, não é um simples curso, tá? Então, eu quero deixar claro isso aqui, porque eu todos os dias entro aqui para fazer o Explicando Síndrome Fúngica, para realmente clarear essa visão da nutrição. Vocês serão autodidatas de nutrição, tá? Então, vocês precisam receber essa informação dessa maneira. Vocês não vão ficar à mercê de sempre, eu tenho que ter ali a Sheila para poder eu entender uma coisa. Eu vou te explicar de um jeito que você vai entender e que depois você só vai precisar fazer uma lapidação a cada fase da sua vida, da sua fase de envelhecimento. Você vai vencer a síndrome fúngica
e vai ser autodidata da sua nutrição. O que isso quer dizer, Sheila? Liberdade nutricional. É você poder comer o que você quer comer, você ter resultado com aquilo que você come e você não ficar ali adoecendo através do alimento, ganhando peso, perdendo massa magra, tendo infecções de repetição. Esse é o motivo que o e-book ele não está mais disponível, porque dentro do e-book as pessoas precisavam me perguntar, né? A parte escrita ali, cada um interpreta de uma maneira. E aí, por isso que dentro do método, eu dou ali o suporte para que a pessoa realmente pesque a informação, entenda o que é pesque de uma maneira simples e prática, tá? Não é igual sentar numa sala de aula e ficar ali recebendo a informação, igual eu iniciei a live, falando que muitas vezes a informação não faz sentido, não fazia sentido, porque eu não via a prática, os profissionais muitas vezes que me ensinavam não atendiam pessoas, não aplicavam aquilo na vida deles, tá? Então é esse o motivo, tá bem? Deixa eu ver aqui. Sobre fezes que não afundam, se tem relação com a síndrome fúngica. Síndrome fúngica, a palavra síndrome é conjunto. Então, é um conjunto de sinais e sintomas. Se as fezes não estão afundando e aí você não está sentindo mais nada, você não tem muito que ficar preocupado com as fezes. Agora, se as suas fezes estão com esses sinais, às vezes o formato das fezes não está adequado e você tem outros sinais de síndrome fúngica, quem tem dúvida do que são sinais de síndrome fúngica, eu sugiro fortemente a entrar e assistir os vídeos que estão disponíveis só essa semana com toda a explicação da síndrome fúngica, tá? Então tem o grupo Melhorando e tem o grupo Vencendo a Síndrome Fúngica, não, o Sheila Pacheco no Telegram, tá? Então tá disponível só essa semana, então se você quiser entender esses detalhes, eu te convido fortemente a assistir esses vídeos, vai ficar disponível só essa semana, tá bem? Então, Fabíola, eu acho que é legal pra você, tá? Então, eu sugiro que dê uma olhadinha lá. A Claudinha tá perguntando sobre ovo, se pode dar coceira nos olhos. Se você tem intolerância à proteína do ovo, pode sim, tá? Tem gente que tem coceira na pele, pode dar desconforto nos olhos, isso é um sinal de intolerância. Sheila, novas vagas, terá consulta com você? Então, gente, a mentoria, ela é em grupo, tá? Para essa nova turma. Não é porque agora a Sheila é diferente para quem vai entrar agora e que antes tinha exceções. É porque eu vejo o quanto que é produtivo, o quanto que dá retorno a interação, o fortalecimento, a motivação para manter ali realmente a chama acesa do tratamento. Porque dentro do método, quando você tá lá no tratamento, você tem a exclusividade de perguntar para mim. Então, você assistiu um conteúdo, você aplicou ali a informação do método, Sheila, isso aconteceu, eu tô sentindo isso. Você tem ali naquele momento, você não precisa esperar uma semana, um mês para me perguntar. No mesmo momento você pergunta, então você já consegue esclarecer essa dúvida, tá? Então, é por isso que eu faço as mentorias em grupo, porque depois você já esclareceu sua dúvida individual comigo e depois você fortalece isso em grupo para ver como que está o tratamento de outras pessoas, até para tirar dúvidas que você nem tinha ainda puxado isso, que poderia acontecer e que está acontecendo com outra pessoa, tanto de melhora quanto de novas ideias, de dicas, tá? Que aí vem a parte ali dos pratos, que até eu coloquei na semana passada, fotos de alguns pratos, não sei se vocês viram, das pessoas que estão no método, como que tá lindo a interação das pessoas que estão em tratamento, das mulheres maravilhosas que estão engajadas realmente em fazer dar certo, e essa troca, gente, ela é muito, muito importante, tá? E durante o tratamento, tem dúvida, me pergunta, eu te respondo na hora, em um dia útil, tá? Kessia colocou, tenho dermatite seborreica no cabelo e fungos nas unhas que não passa, síndrome fúngica, tá? Tem que tratar. Tem que tratar, Kessia. Pra ontem, tá bom? Indico fortemente a você, tem tratamento. Não fique com as suas unhas desse jeito. Não aceite isso. Porque aí vai passar ano após ano, vai passar 10 anos. Ah, Sheila, mas 10 anos tá tão longe, gente. No piscar de olhos, passa 5 anos, 10 anos, tá? E o problema da unha fica lá. E o fungo, gente, não tá só ali na unha, tá? Tá roubando sua energia, seus nutrientes, tá? Tá roubando a sua vida, literalmente. O fungo, ele não é inofensivo, tá? Quando ele começa a crescer, ele não é mais inofensivo. Quando ele tá em pequena quantidade, sim. São chamados comensais.
Quando ele começa a crescer, vai dar problema, tá, Cassie? Sugiro você a ver o conteúdo que tá disponível desses vídeos que eu comentei aqui um pouco antes. Tá lá nos grupos. Eu vou colocar aqui também nos stories, tá, gente? Depois do nosso encontro aqui de hoje. E se você estiver pronta, vem pro método, tá? Vem fazer o seu tratamento domingo. Domingo eu vou abrir, vai ser algo diferente. Diferente que eu digo, é uma reabertura pequena para as pessoas que queriam entrar, não entraram na parte de abertura do método, que ingressou aí as pessoas de fevereiro para fazer o tratamento, porque eu não abro o tempo todo o tratamento, porque eu preciso dar atenção às pessoas que estão sendo tratadas. Então, eu vou abrir exclusivamente no domingo para quem ia entrar e não entrou, para quem tem interesse, estava na dúvida e está aqui entrando em contato com síndrome fúngica para ter essa oportunidade, tá bem? Eu vou avisar, tá, gente? Vou avisar aqui todas as informações certinhas. Deixa eu ver aqui. A Dani colocou: é importante já acrescentar logo no primeiro passo a alimentação antifúngica. O ciclo já começa junto, tá? A restauração e já começa o ciclo alimentar tudo junto. A alimentação vem até antes, muitas vezes, de suplementos, tá? Você não tem um suplemento em casa, ou dependendo da situação, tá? Depende de como está a rotina alimentar da pessoa, a terapia nutricional já traz muitos resultados. Nem todo mundo precisa dos suplementos, tá? Nem todo mundo precisa. Quando eu falo suplemento, gente, é suplemento antifúngico, tá? É suplemento para restaurar aminoácido, vitaminas, que isso tudo lá no método eu abordo, claro, de maneira simples e fácil de aplicar, tá bom? A Cecília colocou: eu tenho problemas com fungos há mais de 30 anos. Então é isso. Às vezes, no piscar de olhos, a nossa vida tá passando. No meu caso, se eu olhar friamente mesmo, a partir dos 18, que foi quando eu tinha uma acne monstruosa. É uma pena não ter fotos. Eu tinha vergonha, claro, né, gente, de tirar fotos. Não sei se você já se sentiu assim, mas eu tinha muita autoestima ali naquela época. Tava uma coisa horrorosa. Então, raramente eu tirava fotos e eu tinha aquelas acnes, assim, inflamadas, enormes. Eu tinha no peito, eu tinha nas costas. Então, eu já tinha micose. E quando eu era mais nova, criança, eu tinha muita micose na pele já. Eu já tinha, tá? Eu me alimentava muito mal, tá, gente? Só pra reforçar aqui a minha vida, pra quem me acompanha aqui há algum tempo sabe que minha vida era Ana Maria Bisnaguinha e leite com chocolate. A Tati vai dar aula pra sua dermata. Maravilhosa. Valéria: tenho ardência vaginal e coceira pelo corpo todo. Pode ser fungo? Mas na pele não aparece nada. Indica, viu, Valéria? Se você não fez exames ginecológicos ainda há um ano, todo ano tem que fazer, gente. Tá com síndrome fúngica ou não tá? Temos que cuidar da pepeca, tá? E do corpo todo, né? Então, faça os seus exames ginecológicos aí, antecipa eles, tá bom? E aí, se for síndrome fúngica, se você tá com crescimento de fungo, lembra dessa mensagem aqui que eu tô falando aqui pra você hoje, tá? Você vai sair com uma receita de medicação do consultório. Você vai sair com uma pomada, com uma cápsula, mas lembra que é a nutrição que vai te resgatar. Dor nas costas e sente como se o pulmão estivesse congestionado no 5º dia do ciclo. Quando comia leite, sentia isso. Será reação? Pode ser. Pode ser reação de eliminação, tá? Cada pessoa tem uma reação de eliminação quando está no processo diferente, porque o corpo, na hora de eliminar toxinas, depende de como está essa concentração, qual era o problema fúngico principal da pessoa. No meu caso, era a pele, então a reação de eliminação maior veio na pele, tá? Então, às vezes é problema respiratório, tosse, rinite, sinusite, tá? Então, pode ser. Mas isso tende a melhorar, não pode persistir. Se persistir é outra coisa, tem que ficar atento a esses sinais e sintomas, tá bem? Isso acontece, tá, gente, quando a gente usa medicação também, mas é porque ninguém fala isso pra gente, tá? Tá escrito lá na bula. Então, quando você toma medicações, você pode ter reação de eliminação. Só que o que acontece? A medicação não te nutre. E quando você tá fazendo um tratamento que tem ali alimentação e suplementos nutritivos, você tá tendo uma reação, mas você tá nutrindo o seu corpo, tá? Deixa eu ver.
A Gabi falando que praticamente todo mês usava medicação. Isso não pode, tá, gente? Não pode, isso não é bom pra ninguém. Sei que, Sheila, eu sei disso, mas na hora que a gente tá tomando a medicação, isso não parece ser tão claro. E aí depois você olha e fala, nossa, todo mês, não, gente. A Dani, pra quem não está no ciclo e tem dúvidas, eu estou no método dele, é maravilhoso. Ah, obrigada, Dani. Muito obrigada. Vamos com tudo, seguimos lá, fortes. A Mi, que comprou o e-book e quer entrar no método, Mi, fica de olho, domingo eu abro, tá? Esteja pronta aí. E, gente, o modo pato, que às vezes a gente se sente meio culpada, eu me senti muito assim, tá? Muito. Eu falei, cara, como eu não percebi isso antes? Como eu não percebi que eu estava ali patinando já numa situação? Como eu não percebi que eu estava mudando todo o formato ali do meu corpo, mas para uma doença? Porque a questão de estética, gente, realmente não me incomodava, tá? Não me incomodava, mas era um sinal da síndrome fúngica se estabelecendo ali no meu corpo, tá? Então a gente tem essa sensação assim de impotência mesmo, de falar assim, como que eu não percebi isso antes? Mas o importante é o hoje, tá? Então hoje você percebeu, hoje você já sabe, muita coisa você já aplicou, muito do conhecimento aqui que eu compartilho com vocês já está fazendo sentido, então esse hoje com certeza é o que é mais relevante, tá? Dermatite tópica que não passa, pode ser? Pode, tá? Claro que tem as frentes, é produto de limpeza, é produto de higiene. Lembra sempre dessas frentes que normalmente o médico já falou com você ou que você já leu em algum lugar, mas se persiste e você continua com esse problema, é importante olhar o teu corpo, pensa da cabeça aos pés, o que você tá sentindo, tá? Pensa da cabeça aos pés. Eu te convido a assistir os vídeos que eu vou colocar disponível o link de acesso pelos stories e que tá lá no grupo do Telegram, tá? Se eu não colocar nos stories, tudo indica que eu vá colocar, mas tá lá no nosso grupo do Telegram, que é o grupo aberto, não é o grupo de quem tá em tratamento, não. É um outro grupo para você assistir para entender um pouquinho de forma mais profunda essa questão da síndrome fúngica, tá? Que aí tem os detalhes dos sinais e sintomas, tá bem? A Alexandra está perguntando sobre criança com infecções de garganta e sinusite. Tem a ver, tá? Mas eu não tomo a frente aqui de falar de crianças porque não é a minha linha de tratamento. Mas eu já adianto para olhar com carinho para essa situação pai e mãe. Como que é o estilo alimentar do pai e da mãe. Como que foi a nutrição pré-concepção. O que isso quer dizer, Sheila? O pai, como que estava se alimentando quando foi gerado esse bebê, a mãe, como estava se alimentando, como que foi a alimentação durante a gestação e depois da amamentação, tudo isso pode refletir ali na criança, tá bem? E aí pode sim ser gatilho para supercrescimento de fungos. Por isso tem muita criança que tem micosezinha, tem sapinho, tá? Isso é muito, muito comum, tá? Mas não é a minha linha de frente aqui é tratar adulto. E muitas vezes a gente trata os pais e os filhos melhoram. Por quê? Porque aquilo que está sendo feito pelos pais vai refletir nas crianças. As crianças são espelhos. Então é reflexo. A criança vai refletir aquilo que o pai e a mãe tá fazendo. Uma mãe que dá ali, querendo dar vegetais para o filho, mas come muito mal, dificilmente o filho vai aderir a longo prazo, tá? O comer muito mal, gente, sempre que eu falo isso, não é comer algo que é importante para você, que tem significado. Comer mal é aquela rotina alimentar ali que dia após dia, várias vezes ao dia, falta nutrientes. É o exemplo que eu dei quando eu era mais jovem aí, que comia ali as bisnaguinhas, leite com achocolatado e Ana Maria, tá bom? A Tânia tá perguntando sobre as aulas online, eu consigo pegá-las em horário diferente. Lá no método, Tânia, não sei nem se eu tô falando seu nome certo, se eu não tiver, tá, peço desculpas. Você assiste o horário que você quiser, no celular, no computador, no momento que for mais confortável para você. E aí, um exemplo, você tá assistindo meia-noite o conteúdo e surgiu dúvida, você manda ali na plataforma. No dia seguinte, até um dia útil, eu te respondo.
tá? Que até quem viu os stories aí ontem, eu coloquei lá, tinha 50 comentários. Ontem, aqueles 50 eu respondi, tá? São pessoas que estão no método recebendo o tratamento. Então, você tem a sua resposta no dia. Então, você pode perguntar no horário que for mais confortável para você, assistir no horário que é mais confortável para você, tá? E como eu disse, não é simplesmente um curso, gente. É um método para realmente você vencer a síndrome fúngica. Eu só fico confortável sabendo que a pessoa deu certo, que funcionou, que a pessoa venceu, tá? Então, a ideia do tratamento é vencer a síndrome fúngica. É esse o objetivo, tá? Do método. E cada um, claro, vai no seu ritmo e no seu tempo, tá? Isso vale aqui eu reforçar, porque às vezes a pessoa fala, Sheila, mas eu não tenho tempo de ver, eu vou demorar um pouquinho mais para ver. Você vê no seu tempo, você tem acesso ao conteúdo durante um ano, mas como eu disse, a partir do momento que você começa a aplicar uma informação atrás da outra, você já colhe frutos, tá? Já colhe o resultado, que é o resultado que a gente quer, né, gente? Fazer uma coisa sem resultado, você larga, você deixa de fazer. A gente só continua fazendo se a gente tem resultado, tá bem? A Cláudia colocou aqui, já troquei tudo e cuido muito da alimentação. Gente, não é cuidar da alimentação, tá? Eu tenho certeza que vocês que estão aqui, que já estão num nível aí mais avançado da nutrição, porque vocês estão assistindo uma live de manhã falando sobre isso, vocês já têm cuidado, um olhar diferente para o alimento. Terapia nutricional é com o objetivo de vencer síndrome fúngica. O cuidado com a alimentação é aquilo que é colocado nos guias de alimentação de saúde pública, tá? Que isso você não precisa de um nutricionista para fazer. Isso é uma informação gratuita que você encontra em guia alimentar da população brasileira, por exemplo. Isso é o cuidar da alimentação. Eu como vegetal todos os dias, eu cozinho dessa forma. Isso é o cuidado natural, tá? Agora, a terapia nutricional para vencer é outra coisa, tá? Então, para eu saber se o seu resultado não veio, qual é a terapia nutricional que você fez? Qual o dia que você começou, qual o dia que você terminou? Como que foi, quais são os alimentos, qual foi o seu gatilho, você identificou qual foi o alimento gatilho dentro do ciclo. Então, quem não está fazendo tratamento acaba não tendo essas informações porque não está seguindo passo a passo. Às vezes está 6 meses, 1 ano, tô cuidando da alimentação 6 meses, 1 ano, mas está ali no modo pato. Tá tentando alguma coisa, às vezes, vou pegar aqui a tabela do FODMAPs e vou cortar isso daqui, que não tem nada a ver com a questão do supercrescimento fúngico. Pega uma orientação e começa a aplicar. E aí fica colhendo informações, aplicando de forma desordenada, sem data para começar e sem data para terminar, tá bem? Bom, gente, eu espero que tenha sido útil esse conteúdo aqui para vocês, tá? De verdade. Se ficou alguma dúvida, vai ficar gravado, você pode me perguntar aqui, comenta no vídeo, tá? Depois que ficar salvo aqui no feed, comenta no vídeo que eu respondo a sua dúvida. Tem ali os vídeos que eu falei para vocês da semana, que é explicando em detalhes o que é a síndrome fúngica, o que você já pode fazer, tem informações valiosas do que você já pode fazer para melhorar o seu quadro. Esses vídeos são exclusivos e ficarão disponíveis só essa semana, tá lá no grupo do Telegram, tá? Então, eu convido vocês a assistirem, vou colocar aqui nos stories também. E quem entendeu aí que virou a chave, que é já em fevereiro, começar o método certo, começar o tratamento certo, domingo vai ter abertura, tá bem? É um momento aí pontual, não vai ficar aberto, é só porque muitas pessoas me mandaram direct falando que queria entrar, que não deu tempo, que não visualizou as inscrições, que perdeu ali o prazo. Então, eu vou abrir essa exceção, tá bem? Então, ficamos por aqui. Eu espero vocês amanhã, às 7h59, dando sequência aí para o nosso conteúdo do Explicando a Síndrome Fúngica. E, gente, acreditem no poder da alimentação na vida de vocês, tá? O alimento é poderoso, é ele que nos fortalece, que nos nutre, que faz a gente combater aquilo que nos faz mal. A gente precisa olhar aí com mais atenção para os alimentos. Não só a questão, tem que deixar de comer isso, tem que deixar de entrar em contato com esse alimento. Não é isso. Não é esse o caminho, tá? A gente precisa respeitar os ciclos de vida. A gente precisa respeitar o nosso processo de envelhecimento. E se a gente entende esse processo, se a gente se nutre do jeito certo, a gente tem uma vida
plena, maravilhosa, cheia de frutos e evoluindo, progredindo, que é esse o nosso objetivo aqui na Terra, tá bem? Grande beijo para vocês, ótimo dia!